Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. A casa de banho de Harrenhal era uma sala sombria, repleta de vapor e com teto baixo, cheia de grandes banheiras de pedra. Quando fizeram Jaime entrar, foram encontrar Brienne sentada numa delas, esfregando o braço quase furiosamente. "Com menos força, garota", gritou ele. "Assim faz sair a pele." Ela deixou cair a escova e cobriu os peitos com mãos tão grandes quanto as de Gregor Clegane. Os pequenos botões pontiagudos que estava tão decidida a esconder teriam parecido mais naturais em qualquer garotinha de 10 anos do que em seu peito amplo e musculoso. "O que está fazendo aqui?" exigiu saber. "Lord Bolton insiste que eu jante com ele, mas esqueceu de convidar as minhas pulgas." Jaime puxou o guarda com a mão esquerda. "Ajude-me a tirar esses farrapos fedorentos." Com apenas uma mão, nem sequer era capaz de desatar os calções. O homem obedeceu de má vontade, mas obedeceu. "Agora deixe-nos", disse Jaime quando sua roupa já jazia numa pilha no chão úmido de pedra. "A senhora de Tarth não quer ralé como você olhando de boca aberta para os peitos dela." Apontou com o coto para a mulher com o rosto de machadinha que prestava assistência a Brienne. "Você também, espere lá fora. Só há essa porta e a garota é grande demais para tentar subir por uma chaminé." O hábito da obediência estava profundamente entranhado. A mulher seguiu o guarda para fora, deixando a casa de banhos para os dois. As banheiras tinham tamanho suficiente para 6 ou 7 pessoas, à moda das cidades livres, e Jaime entrou na da moça, desajeitado e lento. Tinha ambos os olhos abertos, embora o direito ainda estivesse um pouco inchado, apesar das sanguessugas de Qyburn. Jaime sentia-se com 109 anos, o que era bastante melhor do que se sentia quando tinha chegado a Harrenhal. Brienne encolheu-se para longe dele. "Há outras banheiras. Essa está bastante boa para mim." Imergiu-se nas águas fumegantes, com cautela até o queixo. "Não tenha medo, garota. Suas coxas estão roxas e verdes e não estou interessado no que tem entre elas." Teve de apoiar o braço direito na borda da banheira, pois Qyburn prevenira-o para manter o linho seco. Conseguia sentir a tensão desaparecendo de suas pernas, mas a cabeça começou a girar. "Se eu desmaiar, puxe-me para fora. Nunca nenhum Lannister se afogou no banho, e não pretendo ser o primeiro." "Por que me importaria se morresse?" perguntou Brienne. Prestou um voto solene. Sorriu quando um rubor subiu pela grossa coluna branca que era o pescoço da garota. Ela virou as costas para ele. "Continua se fazendo de donzela recatada? O que é que você acha que eu ainda não vi?" Procurou às apalpadelas a escova que ela tinha deixado cair, encontrou-a com os dedos e começou a se esfregar sem método. Até isso era difícil e incômodo. Minha mão esquerda não presta para nada. Apesar de tudo, a água escureceu à medida que a sujeira incrustada que tinha na pele foi se dissolvendo. A garota manteve as costas voltadas para ele, com os músculos de seus grandes ombros corcovados e duros. "Ver o meu coto aflige-a assim tanto?" perguntou Jaime. "Deveria estar satisfeita. Perdi a mão com a qual matei o rei. A mão que atirou o pequeno Stark daquela torre. A mão que enfiava entre as coxas de minha irmã para deixá-la molhada." Pôs o coto diante do rosto dela. "Não admira que Renly tenha morrido, com você a guardá-lo." Brienne ficou em pé de um salto, como se Jaime tivesse batido nela, fazendo com que uma onda de água quente percorresse a banheira. Jaime obteve um vislumbre do espesso matagal loiro que a garota tinha entre as coxas quando ela saiu da banheira. Era muito mais peluda do que sua irmã. Absurdamente, sentiu o pau se agitar dentro da água. "Agora sei que estou há tempo demais longe de Cersei." Desviou os olhos, perturbado pela resposta de seu corpo. "Isso foi indigno", murmurou. "Fui estropiado e estou amargo. Perdoe-me, garota. Protegeu-me tão bem quanto qualquer homem poderia proteger, e melhor do que a maioria." Ela enrolou sua nudez numa toalha. "Está zombando de mim?"
Aquilo voltou a enfurecê-lo. Terá uma cabeça tão dura quanto a muralha de um castelo? Isso foi um pedido de desculpas. Estou farto de lutar com você. O que diz de fazermos uma trégua? As tréguas constroem-se com base na confiança. Quer que eu confie no regicida? Sim, o perjuro que assassinou o pobrezinho do Aerys Targaryen, Jaime fungou. Não é de Aerys que me arrependo, é de Robert. Ouvi dizer que chamam você de regicida, disse-me no banquete de sua coroação. Que não pense em fazer disso um hábito, e riu. Por que é que ninguém chama Robert de perjuro? Ele despedaçou o reino, e no entanto, é eu que tenho merda no lugar da honra. Robert fez o que fez por amor. A água escorria pelas pernas de Brienne e formava uma poça sob seus pés. Robert fez o que fez por orgulho, uma buceta e um rosto bonito. Fechou a mão em punho, ou teria fechado se tivesse mão. A dor atravessou seu braço, cruel como uma gargalhada. Ele foi à guerra para salvar o reino, insistiu ela. Para salvar o reino. Sabia que meu irmão incendiou a torrente da Água Negra? O fogo vivo arde na água. Aerys teria tomado banho nele se tivesse se atrevido. Todos os Targaryen eram loucos pelo fogo. Jaime sentia-se entontecido. Será por causa do calor que faz aqui, do veneno que tenho no coração, dos restos da febre? Não sou eu mesmo. Recostou-se até que a água chegou na altura de seu queixo. Sujei o meu manto branco. Nesse dia usava a armadura dourada, mas... Armadura dourada? A voz dela soava distante, tênue. Jaime flutuava no calor, na memória. Depois que Grifos Dançantes perdeu a Batalha dos Sinos, Aerys exilou-o. Por que estou dizendo isso a essa criança absurdamente feia? Tinha finalmente compreendido que Robert não era um mero senhor fora da lei que pudesse ser esmagado ao seu bel prazer, mas sim a maior ameaça que a casa Targaryen havia enfrentado desde Daemon Blackfyre. O rei rudemente lembrou Lewin Martell de que tinha Elia em seu poder e ordenou-lhe que fosse comandar os 10.000 dorneses que subiam a estrada do rei. Jon Darry e Barristan Selmy cavalgaram para o Septo de Pedra a fim de reunir todos os homens dos grifos que conseguissem, e o príncipe Rhaegar retornou do sul e persuadiu o pai a engolir o orgulho e mandar chamar meu pai, mas nenhum corvo voltou de Rochedo Casterly, e isso deixou o rei ainda mais assustado. Via traidores em todo lugar, e Varys estava sempre lá para apontar algum que ele pudesse ter deixado escapar. Assim, sua graça ordenou que seus alquimistas escondessem reserva de fogo vivo por toda Porto Real, sob o septo de Baelor e os casebres da Baixada das Pulgas, por baixo dos estábulos e armazéns, em todos os 7 portões, até mesmo nos porões da própria Fortaleza Vermelha. Tudo foi feito no maior segredo por um punhado de mestres piromantes. Nem sequer confiaram em seus próprios acólitos para ajudar. Os olhos da rainha já estavam fechados havia anos, e Rhaegar andava ocupado organizando um exército. Mas o novo ocupante do cargo de mão de Aerys, o da massa e punhal, não era inteiramente burro, e com Rossart, Bellis e Garrigos entrando e saindo noite e dia, começou a desconfiar. Shelstead, esse era o nome dele, Lord Shelstead. O nome veio-lhe de súbito à memória, como o contar da história. Eu julgava o homem covarde, mas no dia em que confrontou Aerys, encontrou coragem em algum lugar. Fez tudo o que pôde para dissuadi-lo, argumentou, gracejou, ameaçou e por fim implorou. Quando isso falhou, tirou a corrente do cargo e jogou-a ao chão. Por causa disso, Aerys queimou vivo e pendurou a corrente no pescoço de Rossart, seu piromante favorito, o homem que cozinhara Lord Rickard Stark em sua própria armadura. E, durante todo esse tempo, eu fiquei em pé com a minha armadura branca na base do trono de ferro, imóvel como um cadáver, guardando o meu suzerano e todos os seus queridos segredos. Todos os meus irmãos juramentados estavam longe, compreende? Mas Aerys gostava de me manter por perto. Eu era filho do meu pai, por isso não confiava em mim. Queria-me onde Varys pudesse me vigiar, de dia e de noite. Portanto, ouvi tudo. Recordou como os olhos de Rossart costumavam brilhar quando desenrolava seus mapas para mostrar onde a substância deveria ser colocada. Garrigos e Bellis eram iguais. Rhaegar defrontou Robert no tridente, e já sabe o que aconteceu aí. Quando a notícia chegou à corte, Aerys enviou a rainha para a Pedra do Dragão com o príncipe Viserys. A princesa Elia também queria ir, mas ele proibiu-a. De algum modo, tinha se convencido de que o príncipe Lewin deveria ter traído Rhaegar no tridente, mas achava que podia manter Dorne leal desde que mantivesse Elia e Aegon junto a si. Os traidores querem minha cidade, ouviu-o dizer a Rossart,
mas não lhes darei nada a não ser cinzas. Que Robert seja rei de ossos carbonizados e carne esturricada. Os Targaryen nunca enterram seus mortos, queimam-nos. Aerys queria ter a maior pira funerária de todas, se bem que, a bem da verdade, não creio que ele realmente esperasse morrer. Tal como Aerion chama viva antes dele, Aerys acreditava que o fogo o transformaria, que se ergueria novamente, renascido como dragão, e transformaria todos os inimigos em cinzas. Ned Stark corria para o sul com a vanguarda de Robert, mas as forças de meu pai chegaram primeiro à cidade. Pycelle convenceu o rei de que seu guardião do oeste vinha defendê-lo, por isso mandou abrir os portões. A única vez em que deveria ter dado ouvidos a Varys, ignorou-o. Meu pai mantivera-se afastado da guerra, remoendo todas as defeitas que Aerys tinha feito a ele e determinado a ver a casa Lannister do lado dos vencedores. O tridente decidiu. Coube a mim defender a Fortaleza Vermelha, mas eu sabia que estávamos perdidos. Mandei uma mensagem a Aerys, pedindo sua autorização para combinar uma rendição. Meu homem regressou com uma ordem régia. Traga-me a cabeça de seu pai, se não for um traidor. Aerys não se renderia. Meu mensageiro disse-me que Lord Rossart se encontrava com ele. Eu sabia o que isso queria dizer. Quando encontrei Rossart, ele estava vestido como um homem de armas comum e caminhava apressado na direção de uma porta falsa. Foi quem matei primeiro. E depois matei Aerys, antes que ele pudesse encontrar mais alguém que levasse sua mensagem aos piromantes. Dias mais tarde, cacei os outros e matei-os também. Bellis ofereceu-me ouro, e Garregos chorou por misericórdia. Bem, uma espada é mais misericordiosa do que o fogo, mas não me parece que Garregos tenha gostado muito da bondade que lhe fiz. A água tinha esfriado. Quando Jaime abriu os olhos, deu por si fitando o coto de sua mão da espada. A mão que fez de mim regicida. O bode privara-o da glória e da vergonha, tudo ao mesmo tempo. Deixando o quê? Quem sou eu agora? A garota tinha um aspecto ridículo, apertando a toalha aos seus pobres peitos, com as grossas pernas brancas saindo por baixo. Minha história deixou-a sem fala? Vá lá, amaldiçoe-me, beije-me ou me chame de mentiroso. Qualquer coisa. Se isso é verdade, por que é que ninguém sabe? Perguntou Brienne. Os cavaleiros da guarda real juram guardar os segredos do rei. Queria que eu quebrasse o juramento? Jaime soltou uma gargalhada. Acha que o nobre senhor de Winterfell queria ouvir as minhas débeis explicações? Um homem tão honroso. Bastou olhar para mim para me julgar culpado. Jaime pôs-se em pé, com a água escorrendo fria por seu peito. Com que direito o lobo julga o leão? Com que direito? Um violento arrepio dominou-o e bateu com o coto contra a borda da banheira quando tentava sair dela. A dor trespassou-o e de repente a casa de banhos estava girando. Brienne apanhou-o antes de ele cair. O braço dela estava todo arrepiado, úmido e gelado. Mas a garota era forte e mais gentil do que ele julgara. Mais gentil do que Cersei, pensou, enquanto ela o ajudava a sair da banheira, com pernas bambas como um pau mole. Guardas! Ouviu a garota gritar. O regicida! Jaime, pensou ele. Meu nome é Jaime.